Isso porque a sindicância interna realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional sobre os atos do dia 8 de janeiro não responsabilizou diretamente o general Gonçalves Dias pelas invasões. O relatório aponta que houve falhas, mas que os responsáveis pelo órgão não participaram das reuniões que antecederam os atos e também não receberam avisos da inteligência no dia 6 de janeiro sobre esses protestos. O documento do GSI aponta ainda que não houve qualquer comunicação endereçada a G. Dias ou assessores entre os dias 2 e 8. No entanto, mensagens de WhatsApp não foram considerados alertas. O ex-ministro-chefe do gabinete é investigado por ser flagrado por imagens de câmeras de segurança dentro do Planalto durante os atos e será ouvido, inclusive, pela CPMI de 8 de janeiro, na próxima quinta-feira. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, de que maneira você consegue avaliar esse tipo de posicionamento dessa sindicância que foi feita, que acaba isentando G. Dias de qualquer responsabilidade? Qual é o nome disso? Corporativismo? Opa, não, tem outros nomes para isso, mas nesse horário eu não posso dizer. Daniel, é o seguinte, eu li a decisão, publiquei um artigo no site da Jovem Pan ressaltando, né, que eles falam em possibilidade de responsabilizar de forma objetiva o general Gonçalves Dias, mas falam de possível responsabilização subjetiva. Na verdade, eles fazem de tudo ali um contorcionismo para não dizer que o G. Dias se omitiu. Isso está muito claro. Aliás, o próprio relatório, ele faz ali uma cronologia dos eventos dos dias anteriores ao 8 de janeiro. Então, tá lá, dia 5, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal soube, né, por fontes ostensivas, todo mundo sabia, estava na imprensa, estava nas redes sociais, soube que vinham manifestantes a Brasília. Chegaram ônibus cheios de manifestantes. O que a Secretaria de Segurança fez? Convocou imediatamente para o dia seguinte uma reunião de emergência com todos os integrantes do sistema, né, de defesa aqui, né, do sistema de segurança, não só do Distrito Federal, também órgãos federais, representantes, todos eles mandaram seus representantes, menos o GSI, tá? Então, fica aí registrado. Terminaram ali, fizeram a reunião, fizeram então o plano de ação integrada, o chamado PAI, o plano de ação integrada que deveria ser executado no dia do evento lá, do dia 8 de janeiro. E fizeram relatórios de inteligência, tudo isso, pessoal da Secretaria de Segurança, que eles dizem que não fizeram nada, né? Que foram omissos, mas tudo isso foram lá, fizeram relatórios de inteligência, distribuíram para o sistema de inteligência brasileiro. Quem não recebeu? Só o GSI não recebeu. Aí o GSI não participa da reunião, o representante que deveria participar estava de folga, desde o final do ano, parece, de folga, curtindo a folga, e não mandaram nenhum substituto. Não se interessaram em saber como foi a reunião, não perguntaram sobre relatório, não perguntaram sobre o plano de ação integrada, não se inteiraram do que estava acontecendo, não se inteiraram daquilo que representava a maior ameaça recente à democracia brasileira. Daquilo que eles dizem que foi um golpe, uma tentativa de golpe. Como é que o GSI não se inteira disso, não se preocupa em mandar um representante de pegar o telefone, o G. Dias não pega o telefone e liga para perguntar? Aliás, eles dizem que não receberam um relatório pelos canais oficiais, mas receberam vários informes pelo WhatsApp da própria BIM, do Sistema Brasileiro de Inteligência, e isso a CPMI já tem, todos esses dados a imprensa já divulgou. Então, assim, é inacreditável. E aí você tem a própria PM no dia 8, acompanhou os manifestantes saindo do quartel-general, indo até a esplanada, e apreendeu entre os manifestantes aquilo que eles achavam que poderia provocar algum tipo de violência, estilingue, rojão e outras coisinhas. Tiraram, apreenderam isso e, beleza, guardaram. O que o GSI fez? Nada. Pois é, e são profissionais pagos para isso. É servidor público, tem várias vantagens, regalias e características, né? Não é porque são diferentes, seres humanos diferentes, é porque eles têm obrigações e têm compromissos diferentes do servidor, do trabalhador privado. E quando eu vejo aquele tanto de gente lá no Palácio do Planalto, aquela equipe de segurança, eu tinha a impressão que aquilo ali era a coisa mais guardada do mundo, do Brasil. E a fragilidade mostrou que chegaram ao terceiro andar, onde fica o presidente da República. Eu acho que todos deveriam, no mínimo, serem demitidos. O Gabinete de Segurança Institucional tem um aparato de inteligência muito forte. A BIM,
especializada nisso, faz concurso, faz cursos internos. Os profissionais lá são contratados por números, para ninguém saber quem é que faz parte da ABIN. Eles se infiltram em manifestações, eles estão sempre presentes onde o presidente da República vai, eles vão na precursora, ficam lá tentando entender se existe manifestação ou não. Esse é o trabalho deles. Eles não fizeram o trabalho deles, então eles tinham que ser demitidos por incompetência. Eles estão rindo da nossa cara aqui. Pois é, o Mota é craque em segurança pública. Agora, Mota, se tem um órgão que tinha que estar totalmente inteirado sobre cada passo da organização para a realização da segurança daquele dia, dos atos do dia 8, era justamente o GSI. Tem muitas pontas soltas aí, muitas digitais do GSI que indicam justamente omissão, né, Mota? Daniel, mais uma vez eu vou resistir à tentação de fazer uma leitura fácil, de fazer uma leitura que parece óbvia. Eu acho importante porque não há nenhuma criança nessa história. Todos os personagens dessa história são pessoas com vasta experiência em política, com muito conhecimento nas suas áreas de atuação. E o Brasil é um país esquisito, é onde acontecem algumas coisas que a gente não consegue entender direito como são possíveis, né? Há 3 ou 4 semanas aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foram divulgadas na internet imagens de um baile que aconteceu numa comunidade com praticamente um exército armado ali com armas de guerra. São coisas que se repetem, a gente não sabe onde é que essas pessoas se escondem, a gente não sabe como é que é possível que essas coisas acontecem quando existem tantas pessoas no Brasil preocupadas com segurança, com desarmamento, com cumprimento da lei, com atentado ao Estado de Direito. Então, eu realmente não sei o que comentar a respeito desses eventos, a não ser que um dia, talvez, essa verdade sobre o que aconteceu venha à tona. E quem sabe a gente não vai ver como é que é o que o deputado propôs. Deixa eu procurar aqui a devolução simbólica, né? Devolução simbólica do mandato de uma presidência. Quem sabe a gente não vê uma devolução simbólica da verdade sobre o 8 de janeiro. Pois é, agora o Dantas, na próxima quinta-feira, G. Dias deve prestar depoimento à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Digamos que além daquelas imagens que falam por si só, ele em um comportamento muito suspeito, talvez leniente, junto aos manifestantes ali no Palácio do Planalto, também outras pessoas, outras figuras que prestaram depoimento à CPMI já apontaram alguns comportamentos e também, como por exemplo um ex-diretor da ABIN que disse que teria sido ordem de G. Dias alterar aquele relatório da ABIN. O que é esperado para esse depoimento de quinta-feira? O que os parlamentares devem questionar G. Dias, hein, Dantas? Pois é, os parlamentares devem pegar todos esses documentos, essas informações que já são de domínio público e fazer um questionamento simples. O que ele fez e deixou de fazer? Porque, assim, ele era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele não estava a passeio, como parece, né? Como pareceu nas imagens ali. Ele não estava a passeio e ele já estava no cargo, inclusive desde a transição. Não adianta dizer que estava há poucos dias no cargo, senão é o mesmo argumento que o Anderson Torres pode usar também lá no caso dele. Ele também estava há poucos dias no cargo. Ora bolas, não tem o menor sentido essa justificativa. Esse relatório de auditoria deixa muito claro, as mensagens, né, e o depoimento do ex-diretor lá da ABIN também coloca o G. Dias numa posição absolutamente frágil. Ele não tem como sustentar, dizer que terceirizar essa responsabilidade. Ou você é o chefe, ou você é o ministro, ou você se responsabiliza sobre as omissões eventuais, ações eventuais, né, dos seus subordinados, ou você não é nada, ou você não deveria estar no cargo. É isso que eu cobro. É exatamente essa responsabilização. Eu estou acostumado aqui a ver cargos maiores do que os ocupantes. Esse é o caso, um cargo
enorme de responsabilidade e vazio. Vazio porque não fizeram nada. Vazio, omissão. E o Zé sabe, omissão é ato de improbidade também. Então, no mínimo, ele já tem que ser enquadrado em improbidade administrativa por omissão de agente público. Ele não poderia não fazer nada, ele não poderia não procurar saber o que estava acontecendo. Imaginem, agora, por exemplo, inclusive nesse relatório dessa sindicância, estão querendo punir o sujeito que estava de folga. Porque ele tinha que ter visto o celular, ele não pode tirar a folga dele. E é falsificação de documento público. Fora essa coisa que ele fez, não tem saída. É mais fácil ele arrumar um habeas corpus e ficar em silêncio, que aliás é o que provavelmente ele vai fazer. Exatamente. Agora, Zé, há elementos muito contundentes contra G. Dias e essa sindicância que o Dantas relatou com muitos detalhes, que inclusive está publicado no portal da Jovem Pan News. Convido que todos leiam e prestigiem o trabalho do Dantas. Isso deve complicar ainda mais G. Dias na CPMI, concorda, Zé? Sim, olha, Daniel, quando alguém chega a general do Exército Brasileiro é porque ele ralou, ele estudou muito, ele trabalhou muito e a gente tem uma ideia de que o general é um ser especial mesmo. São pouquíssimos generais no Brasil inteiro, 16 na ativa, para se ter uma ideia. E para chegar lá é muito difícil, é um funil que vai além da sua capacidade, porque além de estudar, fazer provas, você tem que passar por processos políticos. Então, assim, a expectativa que eu tinha do G. Dias era esta, de um general competente, que administrou batalhões, como o general é um comandante, né? Então, é essa expectativa que se tem sobre os generais. Não é fácil. Cada estrelinha daquela custa suor, custa trabalho e custa dedicação e competência. E tem que somar tudo. Não pode ser um só lado, tem que ser todos. E quando a gente vê o que aconteceu, fica assustado. Eu esperava que a CPI desse uma resposta a essas grandes interrogações. Mas ela foi dominada pelos governistas que fazem ali um embate político. Deviam investigar e legislar para que isso não aconteça de novo, defina responsabilidades de segurança. Nós precisamos de profissionalizar o Estado brasileiro, independente de quem esteja no terceiro andar do Palácio do Planalto, aquilo ali é uma instituição. E isso tem que ser regulamentado no sentido de que o Estado brasileiro é o Estado e não é o governo que é eleito. E nós não temos essa cultura. Era a grande oportunidade. Veja bem, a equipe de segurança da instituição chamada Presidência da República, independente de quem estivesse na presidência. É claro que se troca um ou outro comando, mas não dá para trocar todo o Palácio do Planalto. Daí é esse estranhamento que eu tenho sobre a competência e sobre as ações que não foram tomadas dia 8 e que a CPI não vai dar nenhuma resposta porque se transformou num embate político. Exatamente. Inclusive, olhando para outros depoimentos, Dantas, outras oitivas, a gente sabe que a oposição tem uma oportunidade de ouro nas mãos com esse depoimento programado, pelo menos, com G. Dias. Mas corre o risco, como bem disse o Zé Maria, e não dá em nada. Olha só, a CPI normalmente não dá em nada, né? Mas é um palco político, todas as atenções estão voltadas ali e é importante que os questionamentos sejam feitos de forma técnica, com fundamentação. O G. Dias esteve na CPI do MST e aí ficaram fazendo piadinha com melancia. Então, assim, isso não é comportamento de parlamentar. Isso não é comportamento de deputado federal, não é comportamento de senador. Agora, essa CPMI, a oposição vai ter a chance de mostrar que veio, de mostrar se tem competência para ocupar a posição que ocupam. Afinal de contas, quiseram tanto essa CPMI, não podem deixar passar essa oportunidade. Se preparem. O que mais tem, se a gente tem algum benefício com o adiamento sucessivo da convocação do Gonçalves Dias, é esse. De lá para cá surgiram tantas coisas, tantas informações, dados novos, imagens, tudo, documento daqui e dali, que agora é possível fazer uma verdadeira sabatina. Uma verdadeira sabatina. É possível fazer, encostar, emparedar. Ele pode ficar em silêncio, ele vai ficar em silêncio, mas toda a verdade vai ser jogada
na sua cara e na cara de toda a sociedade.